Olá pessoal, professor Carlos aqui vos falando. Hoje vou trazer um vídeo que é muito importante para quem pretende fazer o concurso da EBSER, próximos concursos da EBSER. Quem já fez, está esperando ser convocado ou quem está no cadastro reserva, vou trazer informações que são muito importantes para todo mundo que está ao redor desse universo que é a EBSER. Então, para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, nunca ouviu falar sobre a EBSER direito, não está em dúvida se vai realizar os próximos concursos da EBSER, quer saber como é que estão os trâmites dos últimos concursos, vou trazer esse vídeo para você e principalmente para aquele que realizou o último concurso da EBSER e está esperando convocação. Vou trazer algumas dicas do que é que você vai fazer, o que é que você pode fazer para que destrave essas convocações. Primeiro, a EBSER, para quem não conhece, a EBSER ela é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que foi criada em 2011 no governo da então presidente Dilma Rousseff e de lá para cá ela vem requalificando os hospitais universitários. O principal objetivo da criação da EBSER foi justamente esse, de fazer uma reestruturação dos hospitais universitários. Hoje é um dos principais campos de atuação profissional, principalmente para o pessoal da enfermagem, fisioterapia, a própria medicina, pois é um objetivo para muitos profissionais sonham em entrar na EBSER, sonham em passar no concurso da EBSER para ter um pouco mais de estabilização, apesar de ser CLT, não garante o regime estatutário. E a EBSER, ela emprega muita gente, ou seja, ela tem um corpo profissional muito grande, principalmente nessa pandemia, é um dos órgãos que tem um papel importantíssimo de combate à pandemia, e ela mobiliza uma parcela da população muito grande, como por exemplo, no último concurso de 2020, nós tivemos só de inscritos no EBSER Nacional cerca de 324 mil inscritos, 324.830 inscritos, isso quando nós juntamos a parte assistencial e a parte administrativa e médica. Também tivemos concurso para a EBSER Uberlândia, 36 mil inscritos, certo? Tivemos esses concursos, só que boa parte dos aprovados não foram convocados ainda. A EBSER não convocou todo mundo, convocou uma quantidade muito pequena. Inicialmente, para quem está perdido aí, inicialmente o concurso foi homologado em abril do ano passado, abril de 2020, e por determinação judicial, obrigou-se a EBSER chamar apenas pessoas com deficiência física. Nesse caso, a EBSER estaria liberada a chamar pessoas com deficiência física, pessoas que foram aprovadas e possuíam alguma deficiência física, para suprir uma demanda que estava em déficit, está em déficit ainda na empresa. Então, inicialmente, depois de abril, a empresa ela alegou e de certa forma, de forma correta, que estava impedida judicialmente de fazer as convocações, a justiça impediu de fazer convocações de ampla concorrência e pessoas negras, podendo a EBSER chamar apenas pessoas com deficiência. Trâmites judiciais, ações vão, ações vêm. A justiça determinou que em casos que a EBSER já tenha chamado, em alguns lugares onde a EBSER já tenha chamado todos os PCDs, ela estaria liberada a chamar pessoas da ampla concorrência e de PNP, que são pessoas negras e pardas. Depois disso, a EBSER alegou que está impedida por uma lei, que é a famosa Lei Complementar 173, que inclusive eu já discuti essa lei aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para você ver essa lei complementar na íntegra, assim, tudo que envolve concursos, mas vou trazer um resumozinho rápido para vocês. Essa lei complementar número 173, ela fala o seguinte:
ela é um programa do governo federal de enfrentamento ao coronavírus, que trata da parte financeira, principalmente. Em resumo, ela faz um reajuste de toda a parte financeira das relações entre governos, estados e municípios, mas em alguns pontos, no artigo 8 especificamente, ela fala de proibição de reajustes salariais, ou seja, os empregados, os contratados, todo mundo que é do poder público, quer dizer, que é do poder executivo, contratado pelo poder executivo, é efetivo do poder executivo, não podem receber reajustes salariais. Não pode ser criados novos cargos, não pode se admitir ou contratar pessoal, e uma das coisas que mais impacta na nossa vivência de professor e alunos de concursos é realizar concurso público, salvo em casos de reposição de vacâncias. O que significa isso? Significa que a EBSER está proibida, não só a EBSER, mas qualquer outra empresa, está proibida de fazer qualquer ajuste salarial, de contratar pessoas, de realizar novos concursos, desde que sejam para cobrir as vagas, as vacâncias que surgem por aposentadorias, por óbito e etc. Então, essa lei complementar ela tem em vigor até dia 31 de dezembro de 2021. Então, hoje nós estamos em dia 1º de março de 2021 e ela vai se estender até o final do ano, sem todas as empresas, todos os entes federativos não podem contratar, estão submetidos a essa lei complementar até dezembro de 2021. Todos os entes federativos, não se aplica totalmente a estados e municípios, cada um tem sua legislação própria, mas algumas coisas dentro da lei complementar se aplicam. Resumindo, essa lei complementar, ela proíbe tudo isso, porém existe uma ressalva. Essas proibições, elas não podem ser aplicadas aos órgãos que vão tratar do estado de calamidade pública, no caso da pandemia. Então, a EBSER, que é uma empresa de serviços hospitalares que presta serviço diretamente a pacientes com Covid, ou seja, combate à pandemia, a meu ver, ao ler essa lei complementar, a EBSER não poderia se enquadrar. Porém, a presidência da EBSER, os órgãos que fazem a gestão da EBSER, eles falam que não podem fazer essas contratações porque a lei complementar proíbe. A meu ver, não existe essa proibição, não existe explicitamente essa proibição, então a EBSER poderia fazer. Mas a EBSER está alegando que não pode fazer as contratações, foi aí que surgiu a PL 266. Então essa PL 266, ela foi proposta em 2020, foi proposta no Senado inicialmente, pelo senador Wellington Fagundes e com apoio do senador Everton, trazendo aqui as fotos para que vocês possam conhecer quem são as crianças que estão a favor ou contra dessa PL. Mas em resumo, o que é que trata essa PL? Essa PL ela vem alterar a lei complementar do ano passado, a lei que proíbe os concursos e contratações. Porém, inclusive, na própria PL, o autor da PL, ele coloca lá que tem a mesma visão que eu tenho de que a lei complementar ela não proíbe. Porém, ele pede para que essa lei complementar ela seja alterada para enfatizar, colocar 2 incisos lá, que enfatizem que a EBSER e os hospitais universitários e as universidades públicas, elas podem contratar. Então, ele quer que coloque esses 2 incisos lá que digam que essas universidades, que são universidades novas, que abriram agora e não podem contratar, então não podem funcionar porque não podem contratar. E a EBSER, eles podem contratar porque eles prestam serviço de combate prestam serviço de combate à pandemia. Certo? Então, essa PL, ela vem alterar essa lei 173, que é a lei que diminui os gastos durante o período da pandemia. Vai trazer que como eu falei, essas universidades elas podem fazer concurso e podem contratar, são universidades novas, universidades que não conseguiram contratar ainda e por conta da pandemia elas não podem funcionar.
Ainda nós temos que muitos hospitais durante a pandemia, eles fizeram digamos que uma ampliação dos seus estabelecimentos. Por exemplo, a EBSER, se não me engano, a de Goiás, ela fez um novo campus lá, uma nova área para atender mais pessoas. A daqui mesmo, de Petrolina, por exemplo, da Univasf, ela ampliou a sua área de serviço, fez uma UTI do lado, na policlínica, ou seja, o número de profissionais necessários para atender a essa população, ele aumentou, e nisso o senador que propôs essa PL, ele deixa bem explicadozinho na PL, inclusive o link está aqui embaixo para que vocês, quem quiser ler na íntegra essa PL, ir lá ler, certo? Tem a referência aqui embaixo também no slide, e essa PL, ela encontra-se, na verdade, ela já saiu do Senado, foi para votação no Senado. Quando ela vai para o Senado ou para a Câmara dos Deputados, eles fazem uma enquete pública, digamos que é para saber qual a opinião da população em relação àquele tema que eles vão debater. Quando foi para o Senado, nós vemos aqui que nós tivemos 374 pessoas da população brasileira votaram sim e 21 pessoas votaram não contra essa PL. Ou seja, 374 pessoas disseram que autorizam a convocação dos aprovados e 21 pessoas foram contrárias, não querem que a EBSER contrate, não querem que a EBSER convoque. Certo? Então, nós tivemos um número muito pequeno, foi baixamente, foi divulgado por poucas pessoas, então tivemos pouquíssimas pessoas votando. Essa PL, ela foi para o Senado, foi aprovada no Senado, foi para a pauta e os deputados, dos 80 deputados que estavam na plenária, estavam no dia da reunião, 63 estavam presentes, como eu vou mostrar aqui para vocês, 63 estavam presentes. Um era o presidente ele não vota, 2 abstenções e 60 senadores votaram a favor da PL 266, ou seja, a favor das convocações dos profissionais pela EBSER. Só tivemos 2 abstenções, que foram dessas 2 crianças aqui, como mais uma vez, como eu mostrei, quem é o autor da PL, vou mostrar também quem é contrário. Porque se você não votou sim, significa que você é contrário. Apesar de eles apenas se abstiveram, nós temos o senador Fernando Bezerra Coelho, que é daqui, da minha região, um dos braços direitos do governo no Senado, votou contra, na verdade não votou contra, mas não votou a favor, e Carlos Viana, que é um dos senadores que é a favor da PEC da impunidade, a famosa PEC da impunidade que está dando polêmica esses dias. Então só apenas esses 2 senadores, podem anotar aí na sua listinha negra, eles são contra, apesar de não terem dito explicitamente o não, eles são contra a contratação de novos pessoais na EBSER. Aqui eu trago um trecho do texto original da PL, ele apenas, não vou ler, mas vocês podem ler o texto integral, ele apenas fala da importância da EBSER no combate da pandemia, a importância de contratação de novos funcionários, novos empregados e etc, certo? Você pode ler na íntegra, o texto está bem feito. Agora, depois de ter sido aprovado aqui, no Senado, o texto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. E lá na Câmara dos Deputados, ele precisa ser colocado em pauta ainda. O que significa isso? Significa dizer que ele precisa ser levado para votação pelos deputados estaduais e federais. Agora, qual a situação atual? Essa PL, ela está ela, apesar de ter sido caracterizada como urgência, ela está sendo colocada lá, não foi colocada em pauta ainda. Ela está sendo apenas uma enquete para saber o que é que a população acha disso, e isso é a primeira coisa que você pode fazer para agilizar essas convocações, para ajudar essa PL a ser aprovada.
que é ir lá no site da Câmara dos Deputados e votar. Já eu mostro como é que faz isso. Então ela está lá na Câmara dos Deputados esperando a boa vontade do nosso amigo deputado Arthur Lira, que é o novo presidente da Câmara dos Deputados. Peguei essa imagem, chegou no meu WhatsApp, mas as informações são verdadeiras que estão aqui. Apesar de ser um pouco sensacionalista, né? Essa questão de urgente e tal. A Câmara dos Deputados, ela coloca em pauta apenas algumas PLs, alguns projetos de lei, algumas leis complementares, elas colocam em pautas por reunião, algumas, não colocam todas, eles vão vendo aquelas que são mais urgentes. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela surgiu porque Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, acha que votar para que eles tenham uma maior imunidade, ou seja, eles não sejam presos antes das convocações, antes de discutir as convocações pela EBSER, por exemplo, que são as convocações para melhorar a saúde durante a pandemia. Então, como os deputados, eles trabalham com prioridades, não a prioridade do povo, mas a prioridade deles, é preciso que se tenha uma comoção da população para que eles coloquem em pauta as PLs, por exemplo. Então, essa da EBSER, por exemplo, ela só vai ser colocada em pauta quando tiver uma comoção da população e principalmente dos convocados, quer dizer, dos aprovados. Vocês que foram aprovados, vocês precisam se mobilizar, vocês precisam correr atrás dos deputados, precisam correr atrás das redes sociais desses deputados, principalmente os que são da oposição ao governo, porque os que são de oposição ao governo são os que estão pedindo para que a EBSER contrate. Os que são a favor do governo, eles geralmente vão com a onda, ou seja, se a maioria dos deputados e senadores eles são a favor daquela PL, eles geralmente vão junto com a onda para não ficar para trás, certo? Mas quem vai propor, quem vai conseguir colocar essa pauta, essa PL em pauta, são os que são oposição do governo. Então você tem que ver aqueles que têm ideais de oposição ao governo e ir lá na rede social e no e-mail e fazer com que ele discuta isso no Senado, quer dizer, na Câmara dos Deputados, Senado também. Inclusive, no site da Câmara dos Deputados, você pode olhar lá os discursos, existem trechos relacionados àquela PL, se você botar PL 266 na Câmara dos Deputados, você vai ver quais foram os deputados que já pediram para que essa PL ela seja colocada em pauta. E aqueles que são contra também, você vai conseguir ver, certo? Então, essa PL ela está sobre enquete, a Câmara dos Deputados colocou como enquete, ou seja, em votação, pela população. Eles querem saber mais ou menos, isso é uma forma deles saberem mais ou menos como é que eles vão votar. Porque eles não querem ir, apesar de que existe todo um apanhado de coligações políticas e etc., apesar de existir toda essa relação entre o governo atual, entre os deputados, eles não querem ir contra a vontade do povo. Porém, tem que ser realmente a vontade do povo em massa. Nós vamos ver aqui que essa foto que eu estou mostrando a vocês, essa página, ela foi de hoje, dia 1/3, e nós temos que apenas 1.000 pessoas, em média, 1.052 pessoas votaram concordo, a maioria votou em concordo, né? 12 pessoas colocaram discordo, 2 pessoas também colocaram discordo, ou seja, 14 pessoas colocaram discordo, e a maioria colocou concordo. Só que esse número é muito pequeno ainda. Se a gente for comparar com o número de pessoas que realizaram o concurso, por exemplo, 324.000 pessoas realizaram o concurso. Esse número de 1.000 pessoas é um número bastante pequeno. Se você pretende fazer o concurso, próximos concursos, se você quer ser chamado nesse, você tem que fazer com que essa enquete ela tenha uma repercussão maior. Você tem que pegar esse meu vídeo que estou explicando sobre a PL e mandar lá para as pessoas que tentaram fazer o concurso da EBSER e não passaram, e principalmente para aqueles que passaram, porque essa PL ela precisa ser colocada em pauta para que você seja chamado. Eu estou vendo, infelizmente, acontecer o concurso terminar, o período de validade, e
não ser chamado o ICRs como eram chamados nos governos anteriores. Por exemplo, nos governos anteriores, nos concursos anteriores, a EBSER chamava até 4 vezes o número de funcionários, o número de empregados que foram aprovados, quer dizer, do número de vagas. Chamava até 4 vezes, alguns hospitais chamavam até 4 vezes o número de vagas. Isso não era só na área assistencial, era na área administrativa também. Em teoria, nessa época de pandemia, onde a gente precisa muito mais dos serviços de saúde, era para que essas convocações elas estivessem chamando muito e muito, muito mais. Então, o que é que você precisa fazer? Votar na enquete, fazer com que esse número de 1.000 e pouco ele suba e pressionar os deputados, principalmente os deputados que são contra o governo, ou seja, eles são contrários às ideias do governo, para que eles coloquem pressão para que esse projeto ele vá em pauta. Porque se você for pressionar os que são do lado do governo, o governo foi quem realizou essa lei complementar, o governo é quem está impedindo das convocações, o governo é quem está segurando as convocações. Então, se você for pedir para que um parlamentar que é do lado do governo, ele seja contra o governo, é muito difícil de você conseguir fazer isso. Mas o contrário é mais fácil. É mais fácil você dar armas para aquele concorrente lutar a sua batalha, certo? Então é isso que você tem que fazer. Primeiro, vota na enquete. Segundo, vai lá fazer com que esses deputados eles coloquem essa pauta, que já é urgente, para ser votado o quanto antes, e compartilhe esse vídeo para que as pessoas saibam, as pessoas que fazem parte da enfermagem, fazem parte da fisioterapia, medicina, administrativos, eles saibam o que está acontecendo com a EBSER nesse exato momento, certo? Deixe seus comentários aqui embaixo sobre o que você acha sobre essa PL. Vai ser colocada em pauta ou não? O que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente poderia fazer? Dê ideias sobre o que é que a gente poderia fazer para que essa PL seja colocada em pauta e que seja colocada a favor, quando for votada, seja votada a favor. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos lá, vamos botar os dedinhos para funcionar nas redes sociais agora. Tchau.